Olá, meus anjinhos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa série de aula com o intuito de revisar a parte da física até a sua prova do Enem. A gente está estudando cinemática e hoje a gente vai aprender sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. E a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez para o MRU, tudo bem? Então vamos lá. O movimento retilíneo, ele é um movimento em linha reta. Essa é uma das primeiras características que a gente tem. Só que ele também é um movimento uniformemente variado. Quer dizer que alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai variar, só que ela não vai variar de qualquer jeito. Para eu poder explicar isso para você, eu vou pedir o auxílio do nosso glamouroso McQueen aqui, para a gente fazer um exemplinho e você seguir entendendo o nosso assunto. Então, olha lá. Digamos que passou um segundo e a gente olha para a velocidade do McQueen e a velocidade dele saiu de 0 e foi para 10 metros por segundo. Depois que passa mais um segundo, eu olho para a velocidade do McQueen e ela saiu de 10 e foi para 20 metros por segundo. Quando passa mais um segundo, a velocidade do McQueen aumenta de novo e vai para 30 metros por segundo. Primeira coisa que eu pergunto para você é, a velocidade é constante? Não, né? A velocidade dele era 0, depois foi para 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Então, se a velocidade está mudando, está variando, esse não é um MRU. Só que a velocidade varia, mas ela não varia de qualquer jeito. Se você prestou atenção, ela está sempre aumentando de quanto em quanto? De 10 em 10, não é isso? De 0 para 10 aumentou 10, de 10 para 20 aumentou 10 e assim sucessivamente. De 30 para 40 aumentou mais 10. Se eu te perguntar, olha, passado mais um segundo, qual que vai ser a velocidade? Você vai me dizer 50 metros por segundo. Porque apesar da velocidade variar, ela sempre aumenta na mesma quantidade, ela sempre varia na mesma quantidade. Tudo bem? Então essa é uma característica do MRUV. A velocidade varia, só que ela não varia de qualquer jeito, ela varia uniformemente. E esse valor da variação da velocidade é justamente o que você aprendeu algumas aulinhas atrás, que é o que a gente chama de aceleração tangencial ou simplesmente aceleração. Lembra, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Se eu pedisse para você calcular quanto que valeria a aceleração, para essa primeira variação de segundo aqui, ó, a velocidade final dele aqui é 10, tá bom? Deixa eu fazer direitinho aqui. O módulo da aceleração é 10 menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 1. Quando você faz esse cálculo, 10 menos 0, 10, 2 menos 1, 2. Você vai descobrir que a aceleração foi 10 metros por segundo ao quadrado. Desse trecho aqui, ó, tudo bem? Se você fizer de novo, passando mais um segundo aqui em cima, você vai descobrir que a aceleração também vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. E depois 10 metros por segundo ao quadrado e assim sucessivamente. Ou seja, aquilo que você acabou de me falar, fazendo a sua análise intuitiva de que a velocidade aumenta sempre de 10 em 10, esse aumento, essa variação é a aceleração, que sempre será constante nesse tipo de movimento, tá bom? Então, a outra característica aqui no MRUV, a aceleração é constante. Espero que tenha ficado claro, dado de entender mais ou menos como é que funciona esse movimento. Vamos agora entender as ferramentas que a gente vai utilizar. Um dos principais desafios dos alunos é conseguir diferenciar, saber identificar os tipos de movimento e, a partir dessa identificação, saber que equações ele tem que utilizar ou não, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui tudo direitinho. Então, olha, assim como no MRU, que eu falei para você que a gente tinha uma equação, uma função horária que permitia prever a posição de um móvel no intervalo de tempo, no tempo qualquer, aqui na MRUV a gente também vai ter isso. Só que a gente vai ter duas funções horárias. Uma para velocidade, eu consigo prever a velocidade do carro depois de um tempo, e outra para a posição. Vamos fazer a nossa análise primeiro em relação à velocidade. E para isso também vou fazer um pequeno exemplo aqui, tá? Olha lá. Ó, imagina que eu tenho um carrinho aqui que está se movendo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Aí eu tirei uma foto exatamente quando ele passou aqui no marco 10 metros, tá bom? E aí, depois de eu tirar essa foto, a pessoa que está dirigindo, ela vai acelerar esse carro. Só que ela vai acelerar sempre com uma aceleração de mesmo valor. Sempre 20 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que depois que eu tirei essa foto, passado mais um segundo, se eu te perguntar quanto que vai ser a velocidade,
Se a aceleração é 20, quer dizer que passado um segundo, a velocidade dele não vai ser mais 10 metros por segundo, vai ser 30 metros por segundo, porque vai ter aumentado 20 metros por segundo e assim sucessivamente. E se perguntar, passando mais um segundo, quanto que vai ser? Aí você soma mais 20, vai aumentando, vai aumentando. Só que em vez de você ter que ficar fazendo isso, contando, né? Passando um segundo, eu somo mais 20, mais um segundo, eu somo mais 20. Você pode usar o que a gente chama de função horária da velocidade. O que é essa função horária da velocidade? A função horária da velocidade é a seguinte. A velocidade final, né, que esse móvel vai ter, vai depender da velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. De acordo com essa equação aqui, a gente consegue descrever o movimento desse carrinho e a gente consegue prever qual é que vai ser a velocidade dele daqui a, sei lá, 5 segundos, por exemplo, tá bom? E aí você pode fazer esse exemplo, eu vou montar aqui para você. Se eu quero saber qual é que vai ser a velocidade dele daqui a segundos, primeiro eu preciso da velocidade inicial dele. Vale quanto? Vale 10, está aqui. Mais a aceleração, que é 20 metros por segundo, vezes o tempo, coloquei aqui, 5 segundos. Aí você vai fazer essa conta e você vai descobrir a velocidade que ele vai estar daqui a 5 segundos e assim sucessivamente, tá bom? Deixe isso aqui para você fazer. Bom, professor, assim como na análise que a gente fez para o MRU, a gente também tem um gráfico para essa equação. Lembro para você já que essa equação é uma equação do primeiro grau, não tem ninguém elevado ao quadrado. Se ela é uma equação do primeiro grau, o gráfico aqui você já sabe, mesmo sem eu desenhar, que será uma reta, tudo bem? Se esse gráfico aqui será uma reta, como é que isso iria acontecer? Então, olha lá. Primeiro, a posição inicial, no nosso exemplo, vou fazer o gráfico em relação a esse exemplo aqui, tá? É 10 metros por segundo. Então, este gráfico ele começaria aqui na posição 10, na velocidade, desculpa, tá? Na velocidade 10 metros por segundo, porque essa seria a posição inicial dele. E você sabe que quando vai passando o tempo, com você acelerando sempre com o mesmo valor, a velocidade vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e ela vai aumentando igual a uma reta, porque essa é uma equação do primeiro grau. Mesma análise que a gente fez antes. E aqui vale também a mesma análise que eu falei para você. A inclinação dessa reta aqui, ela também vai te dar uma informação. Que informação é essa, professor? Informação da aceleração. Quanto maior a inclinação, maior a aceleração. Quanto menor a inclinação, menor a aceleração. Por quê? Porque se você fizer de novo, olha, pegar um trecho de variação de velocidade aqui e dividir pelo tempo aqui embaixo, você vai descobrir que isso é ΔV sobre ΔT. E isso é a aceleração. Só fazendo de maneira um pouquinho mais rápida para você aqui agora, tá bom? Continuando, bom, além de você conseguir prever a velocidade, a gente consegue prever onde é que esse carrinho vai estar em função do tempo. Para isso, eu tenho que utilizar o que a gente chama de função horária da posição. Como seria essa função horária da posição, professor? Bora lá. Assim como no MRU, a gente tinha o sorvete. Aqui a gente não vai ter o sorvete, tá? A gente diz que a gente vai ter o, perdoem aí, né? Sexo só vai ter à tarde 2 a 2. Sexo só vai ter à tarde 2 a 2, tudo bem? Essa aqui é a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí a mesma coisa continua valendo. Você vai substituir os valores aqui. No caso do exemplo anterior, a posição inicial era 30, a velocidade inicial aqui no caso é 10. O tempo, a gente não sabe, você pode dizer 20, 30, enfim, o tempo que você quiser. A aceleração é 20 metros por segundo, o tempo a gente não sabe, enfim. A sua missão é escrever a função horária, tá bom? E aí no tempo que a questão te pedir, você só substitui aqui depois. Deu de entender, né? E aí, bom, diferentemente dos outros gráficos que a gente fez a análise, essa equação ela tem um trecho que está elevado ao quadrado. Logo, ela não é uma equação do primeiro grau, ela é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, esse gráfico que a gente vai desenhar aqui, ele é uma reta? Claro que não. Uma equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Quando a posição vai aumentando no tempo, ou seja, a aceleração ela
é positiva, tem um valor positivo, a gente tem um gráfico crescente, mais ou menos assim, tá bom? Lembrando que uma parábola é mais ou menos assim, ó, na forma de um U, tá? Mas aqui nesse gráfico a gente não tem uma parábola completa. E aí eu peço que você anote essa informação aqui, ó, tá? Quando a gente tem essa concavidade da parábola aqui para cima, tá bom? Isso quer dizer que a nossa aceleração ela é positiva, ela vai aumentando em relação ao tempo. Quando essa concavidade ela é para baixo, né, a gente tem que a nossa aceleração ela vai ser negativa. Isso quer dizer que num carro, por exemplo, você vai estar freando e a velocidade vai estar diminuindo com o tempo. Tudo bem? Então, para o MRV, você tem que utilizar a função horária da velocidade, caso você queira calcular a velocidade, né? A função horária da posição e, por último, em situações em que você não tem tempo, porque se você for lembrar de todas as equações que eu mostrei para você, Deus vê tudo, sorvete, função horária da velocidade e função horária da posição para o MRU, todas elas têm o tempo no meio. E quando você literalmente não tiver tempo, irmão, o que você vai usar? Você vai usar o que a gente chama de equação de Torricelli ou equação de Torricelli, como alguns falam também, tá bom? A equação de Torricelli, ela permite com que a gente possa calcular a velocidade sem o tempo. E essa equação é da seguinte maneira: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, né, ou o deslocamento. E aí, toda vez que você não tiver tempo e tiver que determinar a velocidade ou tiver que determinar a distância, né, você vai usar a equação de Torricelli. Tudo bem? Então, olha, resumindo, o que é que você precisa saber? Se você está vendo uma questão e você identificar que é um movimento retilíneo uniformemente variado, você não vai utilizar Deus vê tudo e você não vai utilizar sorvete. Você vai utilizar nas suas contas a função horária da velocidade ou a função horária da posição ou ainda a equação de Torricelli. Agora, se você identificar que o movimento é retilíneo e uniforme, você vai deixar de lado todas essas equações e você vai utilizar ou Deus vê tudo ou o sorvete. Tudo bem? Gente, quero deixar claro uma coisa aqui, tá bom? Apesar de eu estar utilizando os termos lá, Deus vê tudo, sorvete, enfim, essas formas de você tentar lembrar essas equações, eu falo isso mais porque isso aqui é intuito de revisão para você. Eu sei que assim você vai fixar na cabeça de uma maneira mais rápida. Mas o mais importante do que você ficar tentando decorar essas maneiras de ver essas fórmulas é você, de fato, utilizar essas fórmulas, saber como utilizar. Então, quando eu falo para você aqui, olha, consiga classificar, identificar os tipos de movimento, que a partir daí você sabe que fórmula você tem que utilizar, é muito mais importante para você de fato saber quando você tem que utilizar, para que serve a fórmula, qual é o real intuito dela, do que você tentar decorar, tudo bem? Então eu sugiro que vocês façam muitos exercícios, eu vou fazer um exemplo aqui, e vou deixar exercícios para vocês treinarem. Então utilizem isso para vocês irem fixando as fórmulas em vez de ficar tentando decorar, tudo bem? Para a gente terminar, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na última vez, eu acabei desenhando aqui já depois. Quando você calcular, se você calcular a área sobre esse gráfico aqui da velocidade pelo tempo, assim como lá no MRU, velocidade por tempo, a área que você calcula aqui, ela vai te dar informação sobre o deslocamento, né? Sobre a distância, tá bom? Então a área aqui vai nos dar a informação sobre o deslocamento, sobre a distância que a gente está fazendo a análise. Mais uma vez, você anota isso aí. E aí eu vou te dar mais algumas opções. Lá no último desenho que a gente viu de velocidade por tempo, era um retângulo. E eu te falei que a área era a base vezes a altura. Se for um triângulo, a área de um triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. E se for um trapézio, que tem uma forma mais ou menos assim, ó, um gráfico mais ou menos assim, digamos que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, tá? Se for um trapézio, para você calcular a área de um trapézio, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura
dividido por 2. Então, aqui são só algumas possibilidades, tá bom? Aí, aqui a base maior seria essa parte de baixo, mais a base menor seria a distância daqui de cima, né? Vezes a altura, dividido por 2. Então, aqui são algumas possibilidades. Um gráfico que eu não fiz aqui e que eu já fiz lá nas primeiras aulas é o gráfico da aceleração. Você sabe que nesse tipo de situação, nesse tipo de movimento, a gente já viu que a aceleração é constante, foi o que foi colocado bem aqui. Se a aceleração é constante, como seria o gráfico desse tipo de movimento? E aí eu coloco para você aqui, só como forma de você lembrar de maneira bem rápida aqui, tá? Se a gente tivesse que fazer um gráfico da aceleração pelo tempo, a aceleração não é sempre constante, então ela teria sempre o mesmo valor, seria uma reta mais ou menos assim. E aí, de novo, você poderia calcular a área sobre esse gráfico aqui. Quando você calcula a área sobre esse gráfico da aceleração pelo tempo, nesse caso base vezes altura, você teria a informação da velocidade. Então, a velocidade você consegue determinar calculando a área nesse tipo de situação aqui. Vamos fazer um exemplo? A questão que a gente vai fazer agora, ela descreve o movimento de um carro através de um gráfico que relaciona velocidade e relaciona o tempo, tá bom? E aí ele pede para a gente o seguinte: qual dessas alternativas indica a função que descreve o deslocamento do carro em função do tempo? Qual é dessas funções aqui que relaciona posição e tempo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar que tipo de movimento é esse. Porque se for MRU, você vai usar o sorvete e o Deus vê tudo, né? Se for MRUV, você vai usar as outras equações que a gente acabou de discutir. Então, olha lá, quando você olha para esse gráfico, você vê que a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Se ela está aumentando, ela não é constante. Se não é constante, não é MRU. Isso quer dizer que essa questão se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. E se ele pede para você escrever uma função do deslocamento do tempo, ou seja, uma função que prevê onde esse carro vai estar em função do tempo, você vai usar a equação que eu ensinei para você há pouco, né? O sexo só vai ter a tarde 2 a 2, a famosa função horária da posição para o MRUV. Então, para você resolver essa questão, você tem que escrever a função horária da posição para esse movimento. E para que você consiga escrever, você tem que identificar quanto que vale a posição inicial, quanto que vale a velocidade inicial, que eu vou botar aqui, e qual que é o valor da aceleração. Ao descobrir esses valores, você substitui aqui e você vai encontrar qual a alternativa que você está procurando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a posição inicial. Bom, aqui a questão ajuda a gente, porque quando você olha as alternativas, o primeiro termo ele está sendo multiplicado por um t. Então, esse primeiro termo ele está relacionado com a velocidade inicial e o tempo. E isso quer dizer que o termo anterior, o termo da posição inicial, ele acabou sumindo. Ele acabou sumindo porque essa posição inicial é zero. Então, a gente já descobriu o primeiro trecho da nossa equação. Qual que é a velocidade inicial, então, professor? Bom, quando você olha aqui para o gráfico, você vê que a velocidade em que inicia esse movimento é 5 metros por segundo quadrado. Então, a velocidade inicial é 5 metros por segundo, desculpa, tá? O que a gente vai ter que fazer agora é determinar a aceleração. E aí, a gente já sabe que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Perdoem este passarinho. Então, vamos pegar um trecho para a gente fazer uma análise, já que você sabe que a aceleração no MRUV ela é sempre constante. Eu vou pegar esse trecho bem aqui, tá? Ó, esse trecho inicial. Então, se eu vou analisar o trecho que vai de 5 a 10, e eu olho aqui, ó, o 10 termina bem aqui, então o tempo que a gente vai estar analisando é esse aqui, ó, de 0 até 4. Isso forma até um triângulo, né? Se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, que eu não vou fazer aqui agora por causa de tempo. Então, olha lá, vamos substituir. Qual é que é a velocidade final? 10. Velocidade inicial? 5. Qual que é o tempo final? 4. Tempo inicial? 0. Quando você faz a conta, você descobre que a aceleração é 10 menos 5, 5 dividido para 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que descreve esse movimento. Não vou fazer essa divisão ainda, porque a gente vai deixar mais para frente, tá? E aí você vai substituir aqui, então.
a nossa função horária da posição vai ser, esse primeiro trecho vale 0, então ele vai embora daqui. A velocidade inicial, a gente já determinou, é 5. O tempo a gente não sabe, ele não pede ainda, tá? Nem dá essa informação. Mas a aceleração, você acabou de descobrir que é 5 quartos, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aí, vamos lá. A nossa equação fica 5t mais 5t ao quadrado, 2 vezes 4, 8. Quando você faz essa divisão aqui de 5 dividido para 8, essa continha vai dar aproximadamente S 5t mais 5 dividido para 8 é aproximadamente 0,6, tá bom? Você pode fazer aí a conta completa. Sobre t ao quadrado. Então, essa aqui seria a função que descreveria esse movimento. A gente conseguiria prever a posição desse carro em função do tempo. Quando a gente olha as alternativas, essa aqui começa com 20, a nossa velocidade inicial é 5, aqui vai embora, e aqui a gente descobre que a aceleração, como a gente fez, na conta que eu fiz, foi aproximadamente 0,6, a alternativa correta, letra B. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau!